Muito bem, então, oficialmente uma boa noite, agora gravando a nossa aula, nossa nona aula de evaluation, de um total de 12, incluindo a aula de apresentação dos seus valuations, né, pessoais. Eu vou compartilhar aqui o material de aula. Bom, o tema da aula de hoje é o valor final, tá, do nosso fluxo de caixa. O valor final, ele é o capítulo 12 do livro da Modaro. Agora sim. Capítulo 12, né, da Modaro, de 34 capítulos que ele tem. Então, o valor final, para a gente montar um fluxo de caixa, lembrando que o valor intrínseco, o que é? Eu quero saber na data zero qual é o valor da minha empresa. E a gente representa sempre pelo equilíbrio para baixo, aqui sendo o valor intrínseco. Esse é o valor intrínseco, é o valor da empresa, segundo o fluxo de caixa. Né? Deixa eu ver aqui se eu permito o pessoal entrar aqui na sala. Robson. Beleza. Bem, Robson. Entrou, né? Robson está presente? Então, o nosso fluxo de caixa, a gente normalmente faz, a literatura utiliza, né? São 5 períodos, tá? É o que é mais comum. Poderia ser mais, poderia ser menos, sim, poderia. 4, 5. E a gente determina, ano a ano, o fluxo de caixa, períodos. Então, aqui na data 0, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 fluxos de caixa. Vou permitir também, mais uma vez agora, parece que eu tenho que aumentar. Cinco fluxos de caixa. Até então, a gente viu, isso aqui é chamado de parte explícita do fluxo de caixa. Parte explícita, porque a gente está calculando ano a ano. O meu fluxo de caixa explícito, esse de explícito. Cada uma desses valores a gente vai trazer para valor presente, né? Ser trazido para cá, como sendo, então, esse meu fluxo de caixa. A gente viu como determinar na aula passada esse valor. Ele vai ser, então, trazido para valor presente, sendo 1 mais I, ou R, né, durante um período. E eu vou fazer isso também para o segundo, terceiro, o quarto, tá? Então, meu fluxo de caixa vai até 5, sobre agora 1 mais R elevado na 5. Só que a gente tem que determinar o valor do R que a gente viu, né? Esse R, o R,
ele, mais comum é usar dois caminhos, né? O meu CAE, eu estou utilizando o meu Free Cash Flow to Equity, ou o meu VAC, Weighted Average Cost Capital, se for o Free Cash Flow to Farm. Tá? Mas ir para frente, o ideal seria a gente determinar até o final de vida da empresa. Só que a gente não sabe quando é que é o fim de vida. Então, que é o valor final, é o valor de fim de vida. Nós assumimos, na maioria das vezes, pode não, tem formas como a gente vai ver depois, de eu assumir que a empresa ela tem uma vida infinita. Ela vai ser um Highlander, todo sempre, infinito. Então, esse infinito, eu tenho que trazer todo ele para cá. Tá? Tudo que a gente chama de infinito, na engenharia econômica ou matemática financeira, a gente chama de perpetuidade. Perpetuidade, tá? Para sempre. E quando é para sempre, por simplificação, por facilidade, né? Vai ser o meu fluxo de caixa. Então, aqui, se eu estiver aqui no meu período 6, tá? Eu tenho aqui período 6, mais para frente, aquela mesma escala. E o período seria o 6. Pensando a perpetuidade dela trazido para valor presente, quanto vale isso, é simplesmente dividir meu fluxo de caixa por R. Como, eu tenho 10 mil reais na poupança, a poupança rende 0,5%. Então, todo mês eu vou lá e eu tenho direito a 50 reais, né? Aí eu saco 50 reais. No outro mês eu tenho mais 0,5%. Saco 50 reais. Isso infinitamente. Então o valor futuro, o valor final, nada mais é do que isso aqui. Meu fluxo de caixa, uma perpetuidade. Trazido, então, do meu fluxo de caixa 6, ou qualquer um deles, né? Para o meu período 5. E daí, esse período 5 eu vou trazer para cá. Né? A perpetuidade foi trazida para o período 5. Então, eu tenho aqui um valor de perpetuidade. Eu vou chamar de P, perpetuidade. Esse valor é chamado de fluxo de caixa intrínseco. Lembra que eu falei aqui que tinha um extrínseco, né? Ou explícito, perdão, não é intrínseco, é implícito, e aqui explícito. Tá? Então a gente está subentendendo que vai ser uma perpetuidade. E aí, para esse valor, como está no 5º ano, eu tenho que trazer também para o valor presente. E então eu vou multiplicar esse meu R por 1, mais o R de novo na 5. Para quê? Para trazer a perpetuidade para valor presente, igual aos outros. Tá? Então, o meu fluxo de caixa ele tem duas parcelas, uma parcela explícita e uma parcela implícita, determinada desta forma aqui. Né? Aqui é um 5, tá? Então, 5. Porque eu estou trazendo do período 5 para o valor presente. Acho que tem gente aí entrando. Fábio. Bem, Fábio. Então vamos ver como é que a gente determina isso, tá? Ó, o que eu acabei de contar para vocês aqui, né? Então, obtendo o encerramento na avaliação, uma empresa de capital aberto tem potencialmente uma vida infinita. Então, para sempre. Essa é a ideia, né? Tem empresas que são centenárias, uma Coca-Cola, uma Ford,
algumas como holandesas do setor de comércio, de navegação, que tem mais de 400 anos, né? Então não existia nem CNPJ ainda e elas já operavam. Então, eu vou assumir que a vida é infinita, é uma perpetuidade. E o valor é, portanto, o valor presente dos fluxos de caixa para sempre, o meu T infinito. Tá? Essa seria a minha relação. E o meu R, que é meu R, é o meu KE ou o AC. Esse aqui é o meu valor do R. Como não podemos estimar os fluxos de caixa para sempre, né, a gente vai estimar o fluxo de caixa para um período de crescimento, que é a parte explícita. Esse aqui é o meu período de crescimento, que a empresa está crescendo. E em seguida a gente vai determinar um valor terminal para a captura do valor final, né, que é esse terminal value, tá, que é a parte, o valor implícito do meu fluxo de caixa. Esse terminal value nada mais é do que a minha perpetuidade, a gente acabou de comentar, né, que seria o meu fluxo de caixa, né, e multiplica meu R, que é meu terminal value. Então, para estimar o valor final, tem basicamente 3 abordagens. Eu também poderia estimar um valor final com base em um valor de liquidação, então, de encerramento da empresa, vou fechar, vou vender tudo. Que ela é útil quando os ativos são separáveis e negociáveis. A gente consegue separar os bens, né? Os bens são fungíveis. Então, um bem fungível, né? Eu já vi o caso de irmãos brigar pela herança do pai, né? O que o pai tem? Tem um Chevette. Aí, é um Chevette só, mas são 2 filhos. Então, o Chevette não é um bem fungível, porque ele não tem como ser dividido, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu cortar o Chevette no meio, dou metade para cada um. Então, tem as rodas e o motor dianteiro e o outro tem o banco traseiro. Eu não consigo fazer isso. Tá? Bom, então a gente pressupõe aqui que a gente consegue dividir os bens, né? E negociar eles. Outra abordagem é a abordagem múltipla, mais fácil, mas que torna a avaliação uma avaliação relativa, tá? Então, eu usar múltiplos de mercado comparáveis, né, para determinar o valor da empresa, né, esse valor final. E o modelo de crescimento estável, que é uma técnica mais sólida, mas que requer que a gente faça julgamentos sobre quando a empresa crescerá a uma taxa estável e pode sustentar daí para sempre essa taxa estável. E os retornos excedentes, se houver, que ela ganhará durante esse período de estabilidade. Então, é outro pressuposto, essa taxa de crescimento estável, né? Nós vamos assumir que a empresa ela vai crescer na mesma taxa infinitamente. Porque eu não consigo determinar o valor. Então, é uma pressuposição, é um julgamento que a gente está fazendo. Bom, o crescimento estável, então, e o valor da firma. Até então eu falei que a perpetuidade, né, era o meu fluxo de caixa dividido por R. Bom, agora, assumindo que ela está tendo uma taxa de crescimento estável, eu vou estar penalizando o retorno dela com essa taxa de crescimento, né, como aqui está sendo considerada. Então, o fluxo de caixa, o free cash flow, sobre o retorno é a perpetuidade. Mas eu estou agora penalizando pela minha taxa de crescimento, estou diminuindo essa taxa. E, então, todo valor que for menor, né, eu estou aumentando
no denominador, que for menor, eu estou aumentando a razão. Né? Eu estou diminuindo o valor do R, se eu tenho uma taxa de crescimento. Do tipo, o meu retorno é 0,30. Se eu dividir o fluxo de caixa por 0,30, vai dar o que? 3 vezes o valor do fluxo de caixa. Mas se eu penalizar com uma taxa de crescimento, colocar aqui um valor de 0,1, 10% de crescimento, então é a mesma coisa que eu dividir por 0,2. E dividir um valor por 0,2 é maior do que eu dividir por 0,3. Então, eu colocar uma taxa de crescimento, eu estou aumentando o valor intrínseco da empresa, essa taxa de crescimento esperado. Já mencionei que o meu R é a taxa de desconto, ó, que é o capital próprio, o CAE, ou o VAC, no caso do Free Cash Flow to Farm. Então, para que a taxa de crescimento ela seja constante, né, também chamada de crescimento estável, não pode ser superior do que a taxa de crescimento da economia. Então, ao adotar uma taxa de crescimento, né, eu tenho que ter esse cuidado para ela não ser maior do que a taxa de crescimento da economia. Qual é a taxa de crescimento da economia prevista para o Brasil esse ano? Puderem me ajudar. O que a gente, eu não sei. Estou bem por fora. O que a gente adota como referência? PIB? Isto pode ser o PIB, né? A proxy mais comum, a utilização do PIB. Eu estou falando em crescimento, não é desenvolvimento. Então, se o PIB lá está sendo estimado em 2,4, né? Nesse período intrínseco de perpetuidade, não estou falando da parte explícita, né? Seria coerente eu adotar uma taxa de crescimento menor do que esse 2,4, 2,3 que está sendo previsto para 2023, por conta de que, se for maior, a empresa que opera no Brasil, né, tendo uma taxa de crescimento maior do que o crescimento da economia onde ela opera, ela vai acabar sugando todo o recurso daquele país, né, e se tornando detentora de toda a riqueza. Então, é um dos cuidados que a gente tem que ter ao definir essa taxa de crescimento esperada futura. Então, esse Gzinho que está aqui, tá? Essa taxa de crescimento estável, na maioria das vezes ele vai ser diferente. Então, o G de crescimento estável vai ser diferente do G que a gente usou para a parte do fluxo de caixa explícito visto na aula passada. Tá? A gente pode encontrar um valor de 4%, de 5%, de 10%, né? Mas como é que eu vou adotar? Só se for na China, né? Tem uma taxa de crescimento de 9% prevista para esse ano, mas já chegou 14%, 15%. Então, embora as empresas possam manter altas taxas de crescimento por longos períodos, todas elas se aproximarão do crescimento estável em algum momento. Uma boa proxy do crescimento estável seria a taxa de crescimento da economia em que aquela empresa opera. Tá, e se ela opera em mais de uma praça, né? Em mais de um mercado. Então, é o mesmo esquema que a gente viu em aulas passadas, de determinar quanto por cento do faturamento representa em cada praça, né? Em cada país ou em cada economia, tá? Ou utilizar uma proxy de crescimento global, se a empresa for totalmente globalizada, né? Tal como uma McDonald's, né, tido como uma empresa global, uma Coca-Cola. Então, para isso, a gente tem 4 premissas aqui, 4 perguntas que a gente tem que responder para determinar essa taxa de crescimento. Quão alta pode ser essa taxa de crescimento estável? Tá?
A taxa de crescimento estável, ela não pode exceder a taxa de crescimento da economia, mas pode ser inferior. Tá? Se a gente assumir que a economia é composta por empresas de alto crescimento e crescimento estável, então a taxa de crescimento dessas últimas provavelmente vai ser menor que a taxa de crescimento da economia. Né? Se elas forem, como eu mencionei, empresas chinesas, e a economia está crescendo 10%, é muito provável que a taxa de crescimento delas vai ser de 10 para menos. A taxa de crescimento estável pode ser negativa, tá? Ou seja, o valor terminal será menor, e aí a gente está assumindo que a empresa desaparecerá com o tempo. Se ela tiver uma taxa de crescimento negativa, significa que ela está encolhendo, e vai chegar a um ponto que vai zerar, né, o encolhimento dela por conta de não ter mais capital para reduzir, desaparecendo do mercado. Então, posso adotar isso? Posso, se eu tenho perspectiva de uma vida finita para a empresa, né? Eu posso ter um projeto de liquidação dela, né? Tem gente, tem empresas, tem investidores, né, que compram negócios para desfazer ele, né, para terminar com ele. Negócio típico de desmanche. Desmanche de carro, né? Então, o pessoal compra para destruir, para terminar com ele. Tá? E a mesma coisa ocorre com empresas, então teria um valor finito, crescimento negativo. Eu começo a enxugar, até não ter mais nada, vender os ativos. Vender por partes. Então, tem gente que opera assim, como eu mencionei, desmanche. Se você usar fluxos de caixas normais e taxas de desconto, a taxa de crescimento deve ser nominal na moeda em que a avaliação é denominada. Tá? Então, o que é o valor nominal? É a parte efetiva mais a inflação. A inflação já está dentro do valor nominal. Tá? Do tipo, eu posso usar como uma proxy da taxa de crescimento nominal da economia a taxa livre de risco. Né? Então, a gente percebe também uma incoerência, né? Olha, o Brasil crescendo 2,4% no PIB, e nós tendo uma taxa livre de risco de 12,75, né, se eu não me engano, me corrijam se eu estou errado. Tá? Então, aí o meu G já seria de 12,75 como uma proxy de taxa de crescimento do mercado. Né? Então, a tendência é o que? Se é uma taxa livre de risco, ela tem que ser menor que o mercado. Porque, senão, para que eu vou correr risco no mercado? Para que eu vou empregar gente? Me incomodar com pessoas, ter problema de pagar fundo de garantia, ter processo judicial, reclamação por trabalho. Se eu posso ficar em casa olhando televisão, sem risco nenhum, ganhar uma taxa de juro maior. Né? É uma incoerência. Tá? Então, para mercados maduros, faz sentido utilizar como proxy de taxa de crescimento da economia a taxa livre de risco, né, que seria a inflação esperada mais a taxa de juros real esperada, tá? Como é apresentado por Damodara, a taxa nominal como sendo a inflação esperada mais o crescimento real esperado. Bom, então, quão alta pode ser a taxa de economia, a gente tem que se questionar, tá? Qual o valor estável de crescimento? E, portanto, no longo prazo, essa manutenção de taxa de juros elevada, ela também, pensando a Brasil como uma empresa, né, ela não é sustentável. Um valor de taxa superior ao crescimento, o que gera um crescimento negativo. Né? Segunda pergunta, quando a empresa atingirá um crescimento estável? É que ela vai estabilizar esse crescimento. Com 5 anos. Por que esse valor mágico de 5 anos? Né?
Né? O ideal seria a gente fazer a parte explícita até o fim de vida. Bom, então, fatores que a gente tem que considerar para determinar o crescimento estável. Qual é o tamanho da empresa? Tá? Então, o sucesso de uma empresa, de um negócio, normalmente torna a empresa grande. Ela cresce. Se ela tem sucesso, ela cresce. Ela se torna uma grande empresa. E à medida que as empresas se tornam maiores, mais difícil é elas continuarem a manter esta alta taxa de crescimento. O crescimento é marginal, né? Cada uma unidade a mais de crescimento, nós vamos chegando a um ponto de tangência zero. A taxa de crescimento atual é outro fator a ser observado para chegar a essa taxa de crescimento estável. Né? Se a gente olhar uma empresa, né, para o passado dela, né, embora o passado nem sempre seja um indicador confiável de crescimento para o futuro, a gente percebe que existe uma correlação entre o crescimento atual e o crescimento futuro. Porque é como um barco que vem com uma velocidade no mar, no rio, e aí você pisa no freio, não tem freio. Vai continuar andando pela inércia da taxa de crescimento. Assim, se eu tenho uma empresa que está crescendo 30% atualmente, muito provavelmente ela vai ter um crescimento maior em um período de crescimento esperado mais longo do que uma empresa que cresce só 10% ao ano. Tá? É como eu olhar a China. A China está crescendo 10%. Então, vem 40 anos crescendo mais de 10%. Cresceu 9% agora. Mas ela a tendência é crescer muito mais do que o Brasil, que vem crescendo 2%, 2%, né? Às vezes 1%, 0,5%. Tá? Então, é outra lógica de análise. Outro fator determinante para determinar, redundantemente falando, determinante para determinar barreiras de entrada e vantagens, diferenciais. Isso aqui assegura o alto crescimento da empresa por um longo período. Então, altos crescimentos vêm do alto retorno de projetos que ela tem. E aí as defesas legais, as barreiras de entrada para competidores, né, funcionam muito bem, né, para manter essa taxa de crescimento. Então, observar as empresas, se elas estão tendo uma alta taxa de crescimento e o projeto delas é assegurado por patente, então, muito provavelmente, ela vai continuar por um longo período de tempo mantendo essa taxa de crescimento elevada. Né? Então, a questão é quanto tempo durará o crescimento e quão alto será. Portanto, ser enquadrada como uma questão sobre quais são as barreiras à entrada, por quanto tempo elas permanecerão e quão forte permanecerão essas barreiras. Tá? Então, eu observar uma empresa que ela vem crescendo forte, ela está valorizada no mercado, e ela tem uma patente que vence no ano seguinte. A tendência é o quê? Se você tem conhecimento dessa informação, é realizar lucro, porque vai cair o preço. Por quê? Porque ela vai perder o monopólio do uso daquela tecnologia. Né? Bom, terceira pergunta que a gente tem que fazer, como mais deve mudar o crescimento estável? Tá? Então, no crescimento estável, as empresas devem ter características de outras empresas de crescimento estável. Em particular, tá? O risco da empresa, medido pelo beta e também pelos ratings das agências de classificação, deve refletir o de uma empresa de crescimento estável. Ou seja, o beta, para uma empresa de crescimento estável, ela tende a 1, no longo prazo. Ela tende a ter o próprio retorno de mercado, porque ela cresce, vai crescendo, como a gente está colocando,
até um ponto em que ela não consegue crescer mais do que o mercado, e aí ela passa a ter o mesmo risco de mercado, beta igual a 1. Né? Subiu o SP500, subiu a NICE, subiu o IBOV, 1, ela vai oscilar em 1 o retorno dela, né, o preço. O custo da dívida também deve refletir segurança da empresa estável. Ou seja, ela tem que ter um rating bom, de B para cima. Tá? O índice de endividamento da empresa pode também aumentar para refletir os lucros. Então, em grandes empresas, elas são mais endividadas do que empresas menores. E o índice de endividamento, então, sendo maior, ele vai tender a um valor ótimo, né? Aí tem a teorias como a teoria do pack order, né? Em que você vai usando recurso de terceiros até chegar no ponto de maximização do benefício fiscal, tá? Ou vai tender à parte média do setor, né? O valor médio do setor, qual é o endividamento de todas as empresas do mesmo ramo no setor, eu vou fazer a média e aonde ela vai tender em endividamento. E se os gerentes da empresa, outro detalhe, tá? Pode acontecer da empresa ter capital centralizado, né? Com muito poder na mão de poucas pessoas, avessas ao endividamento, e aí essa tendência a esse centro médio do setor nunca acontecer. O retorno sobre o capital gerado nos investimentos deve ser mover para níveis sustentáveis. Então, o que é um retorno de capital com nível sustentável? Em relação ao setor, quanto ao custo de capital próprio da empresa. Então, é outro fator. Ela, no longo prazo, né, tende a reduzir as margens, mas o retorno ela tem que ser pelo menos igual ao meu VAC, meu custo de capital, né? Ou pelo menos igual ao meu CAE, meu capital, meu custo de equity, para que a empresa seja sustentável, né? Para que os acionistas continuem mantendo interesse no negócio. E a quarta pergunta que a gente tem que fazer para determinar essa taxa de crescimento estável é que retorno excedente a gente gerará no crescimento estável? Quanto a mais eu estou gerando de riqueza para os investidores em relação, né, ao custo do capital próprio, tá? E para isso, a gente, nesse valor final, né, ele não é tão uma função do crescimento, mas sim uma função de como a gente supõe que são os retornos excedentes. Né? E dessa forma, a gente pode substituir o G de crescimento pela taxa de reinvestimento. O elo de ligação entre a taxa de reinvestimento e de crescimento estável é uma função do retorno sobre o capital, que é o que eu quero que seja excedente e mantenha a atratividade aos meus acionistas. Então, isso é um ROC estável, Return on Capital estável. E para isso, eu tenho uma relação entre a taxa de reinvestimento, para que tenha um ROC estável, né? A minha taxa de reinvestimento é igual à minha taxa de crescimento estável sobre ROC. Essa razão aqui. Eu tenho que, a todo momento, fazer reinvestimento. Então, se a empresa ela parar de crescer, ela vai parar de ser atrativa. Então, o meu G tem que crescer numa proporção que sustente esse ROC. Tá? E aí, o meu valor final
para essa resposta 4, de manter a atratividade da empresa, ela vai ser, no caso do meu Free Cash Flow to Farm, o meu NOPAD, isso aqui é o NOPAD, né? É o Earned Before Interest and Tax, em N mais 1, descontado do benefício fiscal, né? Multiplicado, então, pelo o que eu estou excedendo aos meus acionistas. Quem é esse excesso? É o 1, que é o meu lucro cheio, né? O meu NOPAD operacional, meu lucro operacional cheio, que é 1, descontado do que eu estou reinvestindo. Ou seja, é o que sobra para mim pagar os acionistas. Tá? Esse 1 menos o G sobre ROC é o que eu estou distribuindo, que eu estou tendo de potencial de pagamento, né? Eu não estou retendo de pagamento de dividendos, de retorno para os meus acionistas. Por isso, 1 menos a minha taxa de reinvestimento, que é esse G sobre ROC. E do outro lado, é o que a gente já viu, ó. Aqui está o R dividido, né? O R sobre menos G. Tá? O R representando ali, então, a parte da taxa para chegar à minha perpetuidade reduzida do valor de crescimento, o G estável. Então, num cenário em que a gente assume que a empresa obtém retorno sobre o capital igual ao seu custo de capital em crescimento estável, né, o valor final não mudará à medida que a taxa de crescimento mudar, tá? Isso é uma constatação interessante, né? Eu estou dizendo que o custo agora do capital da empresa é igual ao retorno do capital. Meu ROC é igual ao VAC. E o que vai acontecer se acontecer deles serem iguais? O meu G perde sentido, independentemente da taxa que eu aplicar. Se a gente assumir que a empresa obterá retornos excedentes positivos ou negativos na perpetuidade, aí o valor terminal vai aumentar ou diminuir nessa mesma proporção, à medida que a taxa de crescimento estável também aumentar. Então, essas são situações críticas, né, as quais a gente tem que se preocupar para determinar o valor da taxa de crescimento e chegar ao valor final da empresa. Então, o valor final, ela tende a uma alta percentagem do valor estimado da empresa. Aquele fluxo de caixa que eu havia desenhado, tenho aqui o meu valor intrínseco, e aí eu tenho 5 fluxos. Isso aqui, se a gente calcular, representa, em média, 20% do meu valor intrínseco. E só o valor final, que é a perpetuidade, trazida, então, a valor presente, representa 80% do valor intrínseco da empresa, mostrando quão sensível ela é à taxa de crescimento estável que eu utilizar. Tá? Então, eu fiz o cálculo de beta, fiz o cálculo de crescimento do período estável, calculei capex, fiz um monte de coisa só para chegar a esses 20%. O valor da empresa, 80% está na aula de hoje, no valor final. Então, suas suposições sobre o período de alto crescimento, né, vão perder importância. Isso pode não ser verdade, pois a base na qual a gente calcula o valor terminal são ganhos, são fluxos de caixa, né, afetados também pelas entradas de alto crescimento. O que mais? O demonstrativo de fluxo de caixa, então, é falho. Por que seria falho? Porque reflete a realidade de que a maior parte dos retornos da compra de ações
vem do valor da valorização do preço da ação, né? Então, eu estou calculando o valor intrínseco da empresa e quando, na verdade, o que eu ganho é se ocorre aumento de preço no mercado secundário e não no valor do negócio, do preço da ação, no mercado secundário. Então, o valor terminal ele pode ser tão alto quando a gente quiser, se a gente jogar com a taxa de crescimento. Se eu mexer com a minha taxa de crescimento da empresa, esse valor estável, eu estou alterando 80%, sobre 80% do meu valor intrínseco. Isso vai ser verdade se a gente jogar com a taxa de crescimento, né? E não é verdade se a gente seguir as 4 regras que a gente estabeleceu de maximizar, né, o meu maior valor de taxa de crescimento ao crescimento da economia. Então, como linha de fundo, a gente tem que sempre amarrar o crescimento ao reinvestimento e ao retorno excedente, limitando a taxa de crescimento, né, à taxa livre de risco, no caso de mercados maduros. Então, redundantemente e de forma resumida, o recado da aula de hoje, né, o valor final ele é determinado, né, o fluxo de caixa constante, como sendo fluxo de caixa em N mais 1 sobre o custo de capital. Isso aqui é chamado de perpetuidade. Perpetuidade. É o meu fluxo de caixa sobre a taxa de retorno. Tá? Agora, se eu assumir que a empresa, para manter a sua atratividade, ela tem crescimento constante, então, para os investidores continuar tendo interesse em investir nela, eu vou ter que penalizar esse custo de capital pela taxa de crescimento. Certo? E aí o meu valor final, tendo essa penalização, vai ter essa cara aqui, né? O meu fluxo de caixa, ela tem a penalização do custo de capital, mas a empresa, ela está gerando o fluxo de caixa sempre com um Gzinho a mais, que é a minha taxa de crescimento. Então, cada ano que avança, né, eu estou tendo um fluxo de caixa que cresce em G. Eu estou assumindo que é G que está crescendo. Né? Por isso, a gente também soma, né, aqui esse percentual de crescimento no meu fluxo de caixa no numerador. Tá? Então, o valor final, ó, ele pode ser sintetizado como o NOPAD, o EBIT, o menos T, no caso de Free Cash Flow to Farm, penalizado ou descontado da minha taxa de reinvestimento, né, sobrando só o que eu pago, o que eu tenho condições de pagar aos meus investidores, né, descontando a taxa de reinvestimento, e essa taxa de reinvestimento é o CAPEX, menos a depreciação, mais a variação do working capital sobre NOPAD, então seria igual essa relação aqui, né? Tem uma igualdade algébrica. E eu tenho meu custo de capital menos G. Ou, de forma trazendo a valor presente, o meu valor final é o 1 mais o meu custo de capital, na N. Então, toda essa parcela que está aqui, todo esse valor, essa equação, é o numerador aqui. Eu ainda vou ter que dividir para trazer a valor presente. Tá? Bom, e se o VAC for igual ao ROC? Né? Eu estou perdendo a atratividade. Não estou pagando excedentes em relação ao esperado. Não estou surpreendendo o meu investidor. Estou pagando exatamente o que ele espera, que é o VAC. Né? Aí o meu valor final ele pode ser
simplificado dessa forma. Essa equação que está aqui vai virar esta. Como é que ela vira assim? Ó, se o ARC for igual ao ROC, eu não estou pagando excedentes, estou pagando exatamente o que o acionista esperava, tá? O meu investidor esperava. Então, eu tenho meu valor final, tem essa cara, né? Meu free cash flow no N mais 1. Esse N mais 1 trazido na data N é o 1, eu tenho que multiplicar por 1 mais G. Lembra que eu falei que eu estava lá no sexto período? E o sexto eu tinha que trazer para o quinto, e depois do quinto trazer para valor presente. Valor intrínseco. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui o meu valor final. Valor final. E aqui o meu fluxo de caixa de 1 a 5. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Como aqui é 6, 6 é N mais 1. Se o N for igual a 5, né? Esse 6 é o 1 mais G. É o meu fluxo de caixa do período 5. Como eu estou crescendo estavelmente, é 1 mais G. Tá. Mas agora eu estou assumindo que VAC é igual ao ROC. Então, na minha equação, que está aqui, né? A mesma que eu mostrei antes, como ele é igual, vai sobrar essa igualdade que está aqui embaixo, né? A gente tem que o B, né? Vou voltar aqui, ó. O B é G sobre ROC. B é a taxa de crescimento sobre o meu ROC. Então, eu estou substituindo agora G é igual a B vezes ROC. Só que o ROC é o VAC. Então, é B vezes VAC. Esse aqui é o meu G. Então, tá aqui, ó, o meu G. Tá? O meu G sendo substituído pelo B, o meu ROC pelo VAC, e aqui o G por B e ROC. Também vai dar a mesma situação. Agora virou álgebra. Eu tenho VAC e VAC. Posso isolar o VAC. O VAC multiplicar por 1 menos B. Simplesmente corto agora as duas expressões. Vai sobrar EBITDA menos, né, o benefício fiscal sobre VAC. Então, o meu valor final ele vai ser resumido e mostra que independe da taxa de crescimento. Né? Se o meu G, não interessa o valor do G aqui, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é nulo, ele perde valor porque eu não estou pagando excedente para os meus acionistas. Né? Tanto faz a empresa crescer ou não crescer, ela está pagando o VAC. Bom, essa era a aula de hoje. Uma aula um pouquinho mais curta. Perguntas? Da minha parte, tranquilo, Alexandre. Tranquilo? Que bom. Ao trabalho agora, né? Mas não é semana que vem ainda, não, né? Falou na 12ª aula. Perfeito. Nós temos mais 2 aulas ainda. A próxima a gente vai tratar, né, sobre Value Enhancement e também Loss and
loose ends in valuation, né? Ou detalhes, né? Pontas, né? Do valuation. Tá? O value enhancement ali seria as formas de determinar o valor, né? Variantes para determinar o valor. Né? Que é o capítulo 31, depois o capítulo 16 também. E teria muita coisa ainda para ver, ó. Até o capítulo 4. Mas aí a gente já mudaria de técnica. Tranquilo. Já mudaria de técnica. Tal como a parte de mercado, a parte de opções e também múltiplos. Sairia do fluxo de caixa descontado para fechar todo o livro de valuation. Mais alguma coisa? Não? O Alexandre, eu queria conversar contigo só depois de terminar a aula. Beleza. Então, estou encerrando a aula aqui e a gente começa. Obrigado, pessoal, para a gravação. Beleza. Então, tá bom. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite aí para vocês. Valeu para todo mundo aí, professor. Até. Valeu. Tá aí, Robson. Fala, Vitor. E aí, professor? Beleza? Tudo bem? Não, só queria comentar, tem um amigo meu, ele era da Liga, mas não está mais participando, ele está participando de uma empresa júnior de contabilidade, e ele está com um projeto para criação de um produto que eles prestam um serviço para as empresas, sabe? E eles queriam fazer um produto, né, para ofertar esse serviço deles para prestação de serviço de evaluation para startups. Que legal. E daí eu comentei do senhor para ele, né, que é a pessoa que eu conheço que mais entende evaluation. Ele tem algumas dúvidas também. Daí queria saber se o senhor está disponível para entrar em contato algum dia para tirar as dúvidas dele. Podemos conversar, pode convidar ele também para participar da aula. Eu falei com ele falou que hoje não conseguia. Eu falei para ele, né, que para startup é um pouco diferente, acho que a forma como a gente tem que olhar, né? O conteúdo em si ele é igual, mas com peculiaridades, né? Então, tal como a questão do valor do beta, tem que ser um beta ajustado, né? Então, é um beta, não é beta ajustado, a gente chama é beta total, em que ele é amplificado por conta do risco, então tem mais risco a startup, né? Uhum. Por conta dela ser pequena, certo? Eu também não sei, eu falei para ele, não sei como é que mede a taxa de crescimento de uma startup também. Falei para ele que eu não fazia ideia e que talvez o senhor podia ajudar. Aí no caso, como a gente não tem histórico para a taxa de crescimento, que é uma empresa pequena, a gente tem que olhar para empresas semelhantes, né? Então, no passado, empresas que tiveram uma mesma taxa de crescimento, está no mesmo setor de tecnologia, né? Então, no mesmo período, qual foi a taxa de crescimento? Ele conversou, acho que semana passada, com um cara de Porto Alegre que trabalha com Venture Capital. E ele passou umas ideias para ele, né, sobre como avaliar a questão do modelo de negócio da startup, né? Como é que é o modelo de negócio dele, se eles oferecem serviço para empresa, para consumidor. Porque isso envolve risco, né? Uma coisa é business
to business, é você criar negócio para vender para CNPJ. Então, isso, normalmente você tem poucos clientes e clientes maiores, né, com maior valor. Se for para CPF, você tem valores menores, é o retalho, né? É varejo, retalho. Sim. Mas tem a vantagem de ser um mercado pulverizado, né? Então, aí teria que analisar quem são os clientes para determinar o risco do negócio também, né? Uhum. Sim. Esse projeto que ele tá tocando, eles tiveram a ideia há pouco tempo. Ele tá como responsável, ele é meu colega dela, inclusive. E daí ele veio falar comigo sobre o assunto e daí eu lembrei do senhor na hora já. Não, tranquilo. Bom, chama para conversar, que aí a gente conversa, sem problema nenhum. Uhum. Não sei ainda o que ele tem pronto, né? E vou conversar certinho com ele. E daí a gente fala com o senhor, então. Tranquilo. Vou trocando. Beleza? É isso. Obrigadão aí. Nossa, Boa boa noite. noite.